Olá, boa tarde. Desde a Constituição de 1934, é assegurado o voto feminino no Brasil. Hoje, 88 anos depois, representamos 52,6% dos eleitores no Brasil, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Nós formamos maioria no processo democrático. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a importância do voto feminino no país. E você vai ver também. Representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal se encontram para tentar acordo sobre o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços dos Combustíveis. Justiça Federal de Curitiba decreta prisão preventiva do empresário Francisley da Silva, conhecido como Sheik do Bitcoin. E ainda hoje, a 4ª edição da Expedição Araguaia-Xingu irá percorrer 5 cidades e aldeias indígenas em Mato Grosso. A Justiça Federal de Curitiba decretou a prisão preventiva do empresário Francisley da Silva, conhecido como Sheik do Bitcoin, investigado por comandar supostas fraudes com criptomoedas. A operação que apura a prática de crimes contra a economia popular e o sistema financeiro nacional foi deflagrada no mês passado. A prisão preventiva do empresário Francisley da Silva foi decretada pela Justiça Federal de Curitiba depois que ele descumpriu medidas cautelares. Francisley estava em liberdade sob restrições. Estava proibido de fazer a gestão de qualquer interesse econômico e das empresas dele ou de supostos clientes. A Polícia Federal cumpriu ainda 2 mandados de busca e apreensão na casa do suspeito em Curitiba, no Paraná. Francisley da Silva, conhecido como Sheik do Bitcoin, é suspeito de chefiar o esquema criminoso no Brasil e no exterior. Segundo a Polícia Federal, dias após a operação deflagrada no mês passado e da Justiça proibir a atuação profissional do empresário, Francisley ainda encontrava com funcionários e a gerente financeira das empresas dele na casa onde mora, em Curitiba. Segundo as investigações, eles trabalhavam nas plataformas virtuais supostamente usadas nas fraudes de criptomoedas. A suspeita é que a organização criminosa atuava desde 2016 em um esquema de pirâmide financeira e que 15 mil pessoas investiram no rendimento dos criptoativos, incluindo artistas e personalidades famosas no Brasil e no exterior. Os ministros da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram que o idoso que deixa de ser dependente tem direito de assumir titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que pague os custos. De acordo com o processo, a beneficiária do plano de saúde com mais de 70 anos era dependente no plano de saúde do ex-marido. Após o divórcio, ela foi excluída a pedido do titular, mesmo já tendo contribuído por quase 20 anos quando a ação judicial foi proposta. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendeu ser possível a transferência de titularidade do plano de saúde aos dependentes idosos, ainda que o plano seja coletivo por adesão. No recurso ao STJ, a operadora de planos de saúde argumentou que o contrato de prestação de serviços médicos é personalíssimo e por isso seria vedada a transferência da titularidade para terceiros. Além disso, acrescentou que a idosa não teria vínculo com a entidade contratante e por isso não seria possível manter o contrato coletivo, já que foi o ex-marido que havia aderido. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que no caso analisado, o contrato de plano de saúde coletivo por adesão permanece vigente, pois não houve rompimento do vínculo do titular com a pessoa jurídica contratante ou com a operadora, mas sim a perda pela beneficiária de sua condição de dependente devido ao divórcio. A ministra salientou ainda que quando o dependente tiver idade avançada, as normas serão interpretadas à luz do Estatuto da Pessoa Idosa, devendo sempre ser considerada a sua situação de consumidor hipervulnerável. Ao negar provimento ao recurso da operadora de saúde, a 3ª turma consolidou o entendimento de que o beneficiário idoso que perde a condição de dependente por ter sido excluído a pedido do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição,
tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que arque com respectivo custeio. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição de Rondônia que permitia a intervenção do Estado nos municípios quando não fossem observados os prazos estabelecidos na Carta Estadual. A decisão unânime foi tomada na sessão virtual que terminou no último dia 21, no julgamento de uma ação ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. Ao votar pela procedência do pedido, o relator, ministro Gilmar Mendes, afirmou que, no entendimento do Supremo, as normas estaduais que incluam possibilidades de intervenção em municípios de modo diferente do artigo 35 da Constituição Federal são inválidas. Ainda segundo o relator, a norma extrapolou os limites taxativos impostos no artigo 35 da Constituição Federal em matéria de intervenção. Com isso, violou o princípio da simetria, segundo o qual as normas estaduais não podem tratar do tema de forma diferente da Constituição da República. Hoje tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os detalhes da pauta de julgamentos agora com a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O primeiro item da pauta trata da suposta omissão da União em adotar medidas contra a paralisação do Fundo Amazônia. O objetivo deste fundo é estimular projetos de prevenção, combate ao desmatamento e voltados para a conservação e a integração sustentável com os recursos naturais da Amazônia Legal. Os partidos políticos que ajuizaram a ação alegam que a União está deixando de disponibilizar R$ 1,5 bilhão no financiamento de projetos de preservação na Amazônia. Até o momento, a maioria dos ministros acompanhou o voto da relatora, ministra Rosa Weber, no sentido de determinar a reativação do fundo no prazo de 60 dias. Dos 8 ministros que já votaram, 7 entendem que os decretos atuais são inconstitucionais e que o modelo anterior deve ser retomado. O segundo item da pauta é uma ação penal apresentada contra o deputado federal Silas Câmara. Os ministros vão analisar se o parlamentar praticou peculato no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2001. Ele é acusado de ter desviado em proveito próprio parte dos recursos públicos destinados à contratação de sua assessoria parlamentar. Constam ainda 2 pedidos de esclarecimentos sobre a decisão do STF que tratou da atuação da Caixa Econômica Federal em ações sobre seguro de mútuo habitacional no âmbito do sistema financeiro de habitação. Daqui a pouco, no próximo bloco, vamos falar sobre a importância do voto feminino. Uma entrevista ao vivo com uma especialista no tema. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. Hoje é o último dia para que os mesários que não compareceram ao primeiro turno das eleições deste ano apresentarem a justificativa ao juiz eleitoral. Para aqueles que não compareceram à sessão eleitoral no segundo turno, o prazo se encerra em 29 de novembro. As justificativas podem ser entregues nos cartórios eleitorais e o requerimento deve ser destinado ao juiz da zona eleitoral a qual o mesário está vinculado. A ausência de justificativa resulta em aplicação de multa que varia de 50% a um salário mínimo. Se o mesário for servidor público ou autárquico, a pena é suspensão de até 15 dias. Hoje é celebrada uma data muito importante para nós mulheres. É o dia da instituição do voto feminino, quando eu e você conquistamos o direito de ir às urnas e escolhermos nossos representantes. Só em 1934, 88 anos atrás, nós tivemos essa garantia assegurada pela Constituição Federal, uma medida que foi fruto de muita luta. Dona Elma exibe orgulhosa o título de eleitor. Ela ainda lembra o que sentiu na primeira vez que pôde ir às urnas. No dia que eu votei muito feliz.
As brasileiras não podiam eleger os representantes delas no governo. Não participar do evento mais democrático de um país para as mais jovens é até difícil de acreditar. Antigamente não poder fazer isso, né? Não poder, como é a minha voz, eu poder contribuir, eu poder dizer o que eu acho melhor para o Brasil. Os candidatos eram todos do sexo masculino. A decisão era de forma censitária, ou seja, dependia ainda do poder aquisitivo do eleitor. Hoje, bem longe desse cenário de exclusão, as mulheres representam 52,6% dos eleitores no Brasil, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. As mulheres, pelo que temos visto nas pesquisas, são decisivas na formação da opinião. São maioria das eleitoras e elas têm um papel muito grande de influenciar aquelas pessoas que estão no entorno delas. Fruto de muita luta, o voto feminino é peça fundamental para que mulheres consigam garantir direitos e ditar os rumos para uma sociedade igualitária. Estamos vencendo, que estamos correndo atrás e vamos chegar muito mais do que já estamos, já que somos. As coisas vão melhorar mais ainda porque a mulher, ela é guerreira. Ela não tem medo de nada, ela corre atrás. Nas eleições deste ano, a bancada feminina para a Câmara dos Deputados cresceu para 18,2%, com 91 mulheres eleitas. No Senado Federal, 10 vão ocupar uma cadeira na Casa Legislativa a partir do ano que vem. 2 candidatas ganharam ainda o pleito para o cargo de governadoras de estado: Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, e Raquel Lira, em Pernambuco. A gente pode ter, sim, mulheres em qualquer governo do nosso país, sendo honradas e fazendo delas um exemplo para outras mulheres que estão lá no sertão, que não tem imensidão do que a gente tem aqui hoje. É isso aí. Bom, para a gente repercutir mais esse assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a especialista em direito eleitoral, cientista política e cofundadora da Quero Você Eleita, Gabriela Hollenberg. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, eu que agradeço por essa oportunidade de estar tratando desse tema. Olha só, quero fazer só uma conexão com a data aqui na abertura, porque nós falamos desde o início do ano, aqui na TV Justiça, também na imprensa, sobre os 90 anos do voto feminino, né? É porque 90 anos quando a gente lembra do Código Eleitoral de 32. E aí, 88, quando a gente faz referência à Constituição Federal que instituiu o voto feminino. Não é isso, doutora Gabriela? Queria que você fizesse um apanhado histórico. Isso, na verdade não. Na verdade, 32 do Código Eleitoral, depois veio a Constituição de 34 que reconheceu esse voto, mas o voto feminino passou a ser obrigatório apenas de 1965. Então, gente, a gente teve ontem, aí, né? Exatamente. Então, eu queria que você fizesse um apanhado histórico falando sobre a importância dessa conquista, das lutas, né, que tantas mulheres enfrentaram para a gente chegar até aqui e votar e conquistar o nosso direito, os gargalos que ainda precisamos enfrentar também. Então, né, a gente tem que lembrar de todas as que vieram antes de nós, né, e que deram a vida para que a gente pudesse ter o direito de votar. Isso é muito sério, né? A luta das sufragistas, né, são mulheres que, de fato, abdicaram da sua vida, né? A gente teve mulheres que... a gente tem a situação, por exemplo, né, na Inglaterra, de uma das sufragistas que, inclusive, faleceu, né? Emily Dickinson, que, né, se colocou na frente de um cavalo numa corrida e foi o que chamou a atenção, e a partir dali a gente teve grandes avanços no movimento sufragista. E aqui no Brasil, nós temos ali grandes mulheres, como Berta Lutz, que é uma grande sufragista, e várias mulheres do Nordeste, que, né, é muito precursor nesse tema. Então, nós temos Celina Viana, que é a primeira eleitora do Brasil, reconhecida de forma oficial, e temos também aí a primeira prefeita, que é do Rio Grande do Norte, né, que é a Alzira Soriano, que foi eleita ali antes até mesmo do voto ser reconhecido no Brasil todo como possível, né? Na verdade, ela foi uma precursora aí muito importante também dessa luta das mulheres na política. Gabriela, por que a gente tem esse descompasso ainda, né? Porque nós representamos, nós somos maioria, né? No eleitorado, as mulheres representam 52,6%, se eu não me engano, mas na política isso não se reflete, né? A gente vê o TSE, o trabalho de vocês em campanhas por mais mulheres na política, só que a gente ainda está caminhando a passos lentos nesse sentido, né? Por que, na sua avaliação? São várias questões, né? Primeiro é o fato da gente, de fato, só ter sido inserida,
né, na política a partir de 1932, são só 100 anos, enquanto os homens estão aí, né, a vida inteira, todo, né, enfim, já com essa possibilidade e essa naturalidade no exercício do poder. Para a gente, então, a partir dessa conquista, depois o avanço para que a gente pudesse, de fato, ter representatividade, eleger mulheres sempre foi muito complexo, porque sempre também teve um grande preconceito, né, da sociedade em relação às mulheres estarem ocupando esse papel. E a gente teve uma série de avanços nos últimos anos que vieram muito de decisões judiciais, né? Porque, de fato, um dos grandes gargalos que a gente ainda enfrenta são os partidos políticos, que são aqueles que definem para onde vão, por exemplo, o tempo de televisão, os recursos, né, financeiros, e a partir dali, né, da decisão, por exemplo, do Supremo, que definiu que, no mínimo, 30% dos recursos aplicados nas campanhas teriam que ser para as mulheres, que é o percentual mínimo de candidaturas femininas para as eleições proporcionais. Isso foi um grande salto, né, de viabilizar as candidaturas, para que as candidaturas de fato não fossem apenas candidaturas para preencher uma cota, mas candidaturas competitivas que de fato se convertessem em mandatos. E a partir dali a gente teve um aumento, né, isso nas eleições de 2018, de 50% da bancada feminina. Foi o maior salto que a gente teve desde quando a gente teve ali a lei de cotas, né, que de 1995, mas que passou a ser obrigatória, a lei de cotas, né, de candidaturas femininas passou a ser obrigatória apenas em 2009, e a partir dali a gente tem avanços muito relevantes. Mas o marco principal de tudo isso é realmente a participação do Poder Judiciário, que viabilizou, então, a destinação desses recursos para as campanhas femininas, mas ainda o crescimento é muito pequeno. Então, por exemplo, nas eleições de 2022, a gente aumentou apenas 18% na bancada feminina, elegendo aí 91 mulheres, o que representa apenas 18% de toda a Câmara Federal. Muito pouco ainda. Tem muitos municípios que sequer têm uma vereadora mulher. E eu acredito, sinceramente, né, pela avaliação que a gente está fazendo de todos os dados das eleições, que esse crescimento ele se deu muito mais porque o eleitorado está mais atento a isso, né? As mulheres e homens estão mais atentos de buscarem mulheres para votar, ainda menos do que deveria, porque de fato a gente pode avançar ainda muito mais, mas foi muito mais por conta do eleitorado do que realmente pelos partidos políticos. E quando a gente pega os dados da distribuição dos recursos, a gente percebe que muitas mulheres candidatas, inclusive a deputada federal, né, não receberam nenhum dinheiro do partido, muito embora houvesse uma promessa nesse sentido. E a gente tenha também a emenda constitucional 111, que garantiu, né, a contagem em dobro dos votos das mulheres, enfim, a partir, né, dessa eleição, ou seja, que já seria um incentivo para os partidos destinarem recursos para as mulheres, mas não foi o que a gente viu na prática. A gente viu muitas mulheres sendo lançadas candidatas a vice-governador, então 50% das candidatas a vice eram mulheres, o que também é positivo, mas esse dinheiro acabou sendo, né, colocado para as campanhas dessas mulheres para poder beneficiar homens para se elegerem. Né? Então, assim, ainda que eu reconheça a importância, de fato, da gente ter mulheres como candidatas a vice e que isso viabilizou, por exemplo, as mulheres que estão hoje no exercício dos mandatos de governadora no Ceará e no Piauí, mas, né, acaba que as mulheres que são candidatas proporcionais, né, à Câmara Federal, à Assembleia, acabam não recebendo recurso. Então, a gente precisa de alguns ajustes importantes para que a gente possa viabilizar um crescimento maior na nossa representatividade feminina no parlamento. Doutora Gabriela, queria falar sobre tantas coisas mais. Infelizmente, o tempo é curto, mas você já fez um apanhado histórico aqui, já falou um pouquinho sobre os gargalos, o que a gente precisa avançar. Temos uma longa caminhada pela frente ainda. Que bom que são desenvolvidos trabalhos como o de vocês na entidade, na instituição, para a gente conseguir ocupar esse espaço de verdade, né? Muito obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Veja a seguir no próximo bloco. Começa hoje a 4ª edição da expedição Araguaia-Xingu, que irá percorrer 5 cidades e aldeias indígenas em Mato Grosso. As informações no próximo bloco. Voltamos já já. Representantes dos estados e da União fazem nova rodada de negociações para tentar chegar a um acordo quanto à cobrança do ICMS sobre os combustíveis. O encontro é realizado no Supremo Tribunal Federal.
A audiência é conduzida pelo juiz Diego Veras, designado pelo ministro Gilmar Mendes para coordenar os trabalhos. O ministro é relator de ações sobre o tema que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Os estados propõem abrir mão de ações que estão no Supremo, desde que haja uma compensação de 13 bilhões e meio de reais, que, segundo eles, correspondem à metade das perdas de arrecadação nos setores de energia elétrica e comunicação. Entre as propostas apresentadas está ainda a possibilidade de uniformizar a cobrança por uma alíquota fixa e não por um percentual sobre o valor. Eles também prometem adotar o ICMS monofásico, ou seja, em apenas uma fase da cadeia de comercialização, em 120 dias. Os estados comprometem-se a resolver essa situação, que eu acho que é tudo que o Congresso Nacional sempre quis, a sociedade pretende, o setor produtivo. É muito interessante essa medida dessa uniformização do monofásico dos combustíveis do artigo 2º em 120 dias, encerrando a questão. Já a União propôs retirar a gasolina da lista de produtos essenciais. Com isso, os estados não teriam de obedecer ao teto de 17% a 18% para esse tipo de combustível. Por outro lado, a União quer que seja feita a uniformização da alíquota no monofásico, ou seja, os estados cobrariam o mesmo valor de imposto e em apenas uma fase da cadeia de comercialização. O juiz Diego Veras destacou que o acordo precisa ser bem amarrado para garantir segurança jurídica. Nós temos que trazer uma segurança de que esses problemas que estão sendo encontrados na 192 e 194, seja ele a eventual incompatibilidade entre as leis ou até mesmo a deliberação dos estados. Eu preciso dar segurança jurídica não só ao ministro, que a gente está debatendo aqui, que os erros não vão se repetirem, como também que o contribuinte não vá sofrer nenhum tipo de digamos assim, desassossego. O prazo para que a comissão fosse encerrada terminaria amanhã, mas como ainda não há acordo, a União pediu para que as discussões fossem prorrogadas por mais 30 dias. O ministro Gilmar Mendes deu 48 horas para os estados se posicionarem sobre o pedido. Os estados já adiantaram que seria necessária também a participação de um integrante da equipe de transição do novo governo, uma vez que o acordo terá impacto nas contas públicas a partir do ano que vem. A audiência de hoje será retomada à tarde. A desembargadora Liana Chaib, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região do Piauí, foi indicada como nova ministra do Tribunal Superior do Trabalho. A mensagem com a indicação da desembargadora Liana Chaib ao cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho foi publicada no Diário Oficial da União. Ela foi indicada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na vaga aberta em decorrência da aposentadoria do ministro Renato de Lacerda Paiva, em setembro deste ano. Liana Chaib ingressou na magistratura em 1990. Antes de ser promovida a desembargadora por merecimento, foi juíza do trabalho substituta e presidente da Vara do Trabalho de Teresina. No Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, ocupou os cargos de vice-presidente, corregedora regional e presidente. Liana Chaib é a primeira representante do TRT do Piauí a ser indicada para a vaga de ministra da Corte Trabalhista em 81 anos. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, parabenizou a desembargadora pela indicação. Ele destacou o trabalho sério e competente da magistrada e afirmou que ela trará grande contribuição para o tribunal. Liana Chaib faz parte da lista tríplice elaborada em setembro deste ano pelo TST, somente com indicadas mulheres. O Tribunal Superior do Trabalho tem atualmente o maior número de mulheres entre os tribunais superiores. Dos 27 cargos, 6 são ocupados por magistradas, o que corresponde a 22% da corte. Ela agora será sabatinada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. E, em seguida, a indicação será submetida ao plenário da Casa Legislativa. E uma correção, a ministra indicada ao TST, Liana Chaib, ela é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. A equipe da Expedição Araguaia 2022 da Justiça de Mato Grosso pega a estrada hoje para mais uma missão. É a 4ª edição da Expedição Araguaia-Xingu, que irá percorrer 5 cidades e aldeias indígenas para oferecer serviços à comunidade.
Veja os preparativos e os detalhes dos atendimentos na reportagem de Wagner Zanan. A Expedição Araguaia-Xingu 2022 está de partida e entre os dias 13 e 21 de novembro vai percorrer 5 municípios, levando serviços de justiça, cidadania e saúde, com diversos parceiros municipais, estaduais e federais, públicos e da iniciativa privada. Os últimos alinhamentos já foram feitos para o início da viagem. É um trabalho que dignifica e mostra a imagem do nosso tribunal, chegando ao nosso jurisdicionado, levando cidadania, inclusão social, parte ambiental, nossos produtos do tribunal e parceiros. É um grande desafio, mas ao mesmo tempo tenho certeza que também seremos agraciados e abençoados em levar essa grande missão de servir ao nosso semelhante. A reunião final realizou um checklist da expedição que parte rumo à região do Araguaia e Xingu. A coordenação geral da expedição e a equipe de voluntários que vão compor esta grande comitiva de serviços discutiram os últimos detalhes antes de pegar a estrada. No dia 3, até o nosso retorno, tudo está planejado, tudo está pensado. Onde ficar, onde percorrer, onde trabalhar, onde chegarmos, nas aldeias indígenas que nós vamos fazer e nas 5 cidades. Estamos aí com quase 50 parceiros. Já estamos com 6 caminhões e 24 caminhonetes confirmadas na grande expedição. Fique atento, veja as datas de atendimento nos 5 municípios que serão visitados nesta edição e participe desta grande ação de cidadania. São José do Xingu, 5 e 6 de novembro. Santa Cruz do Xingu, 8 e 9 de novembro. Luciara, nos dias 11 e 12. São Félix do Araguaia, 15 e 16 de novembro. Encerrando em Cocalinho, nos dias 18 e 19 de novembro. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.